Por onde a gente começar? A primeira coisa, acho que a gente pode fazer um esquema parecido com a palestra de Guilherme, então sinta-se à vontade para interferir e dar pitaco aí nas coisas que eu estiver falando. Acho que pode ser legal ter uma conversa sobre esse assunto. Acho que todo mundo vai ter um pouquinho de experiência, de ponto de vista diferente das coisas que eu vou falar, e acho que é legal cada um compartilhar um pouquinho do que passou ou passa. Eu falo de um assunto que, na verdade, eu nunca falei publicamente, assim, ou talvez já em conversas específicas, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que é muito próxima da minha identidade, assim, onde, assim, faz parte da minha formação intelectual, por assim dizer, e é uma coisa que eu pratico e tenho muito, como uma parte muito fundamental da minha pessoa. Eu acho que é uma característica que o ceticismo se manifesta na minha pessoa e que muita gente talvez perceba, é como eu lido com a incerteza. Eu sou uma pessoa de poucas certezas, assim, não sei se alguém já percebeu, mas tudo é muito talvez, provavelmente, procuro evidências, sempre tento não defender meus pontos de vista de uma forma muito, talvez passional demais, sempre tentando pesar pontos diferentes. Isso não é uma coisa que sempre fez parte da minha personalidade, foi uma coisa que eu cultivei durante o tempo, e acho que é um pouco do aspecto do ceticismo na minha pessoa. E a intenção dessa palestra é falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, falar um pouquinho de minha história, de como é que eu cheguei a praticar esse tipo de coisa, participar desse culto, por assim dizer, do ceticismo, e trazer um pouco do que isso pode ser importante para o mundo e para a nossa vida profissional, de cada pessoa, de diversas perspectivas. Então, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, para os anos 90. Queria falar de Arquivo X. Quem é que conhece? Quem não conhece, pessoas mais novas, Arquivo X foi essa série dos anos 90 que levava muito à frente umas, digamos, teoria da conspiração, de que tem alienígenas que visitaram a Terra, tem mega conspirações governamentais que estão administrando tudo, tem aquele homem de terno lá por trás de tudo, que manipula as coisas do mundo e vai alterando e esconde coisas de todas as pessoas. E, basicamente, a história da série são esses dois agentes do FBI, Dana Scully e Fox Mulder, onde a Dana é uma pessoa um pouco mais cética, um pouco mais pé no chão, digamos assim, e o Mulder é uma pessoa bem mais aérea, assim, que ele acredita em todas as teorias, tenta provar e tal. E como toda série de ficção, na verdade, o que está certo são as teorias mais viajadas, né? Então, uma parte de qualquer filme assim é que sempre tem uma pessoa muito pirada com a teoria da viagem de conspirações, ela está certa. Então, é uma indução que rola nessa parte da ficção, que eu acho que não bate muito com a realidade. Um outro fun fact é que, como qualquer série que tem dois personagens, rolava uma tensão sexual constante entre todas as temporadas entre eles, e foi entre os fãs que foi criado pela primeira vez esse termo, shippers. Então, shippers vem de Arquivo X. Um fun factzinho só para vocês contextualizarem isso aí. Então, no escritório do Fox Mulder, no FBI, que ele ficava num porãozão lá, tinha essa grande frase lá, I want to believe. Então, tipo, ele quer acreditar. Ele parte do pressuposto que ele quer acreditar em qualquer coisa e ele vai procurar evidências para as coisas que ele acha que vão acontecer. Então, tipo, alienígenas visitaram a Terra. Então, ele está sempre procurando, captando casos onde rolam essas coisas. E eu gostava muito de assistir essa série. Infelizmente, as TVs brasileiras não tinham muito respeito sobre a cronologização das séries, por aí vai. Passava na Record aqui. Eu lembro que era tipo aleatório, assim. Tinha uma semana que passava, outra não, porque decidiram botar outra coisa no mesmo horário, um jogo de futebol, e depois passavam de novo 3 episódios na frente. Era uma coisa muito louca, mas eu gostava de assistir. E tinha os livrinhos também que eu pegava. Então eu era meio vidrado nisso, era meio pegado nesse negócio. E com o crescimento da internet, aparecendo nos fóruns e por aí vai, eu comecei também a interagir com outras pessoas que eram interessadas nessa área. Achei que era uma coisa legal e tal. E nesses ciclos de conversa, de fóruns e tal que rolava,
começaram a rolar outras coisas também que, por exemplo, teorias que o homem não pousou na Lua, teoria da conspiração de que, não, tipo, vejam essa foto aqui. Na verdade, o pessoal falava, e tipo, tinha sitezinhos, 11 provas de que o homem nunca pousou na Lua. Vejam todas essas coisas. Aí botam foto da bandeira, a bandeira balançando, e na verdade, como não tem oxigênio, a bandeira não balança e tal. E apesar de eu estar investido nessa comunidade, eu tinha um pouquinho de. Eu gosto de acreditar que eu tinha um pouquinho de pé no chão, por assim dizer. Eu gostava, por exemplo, de modelagem 3D, trabalhar com os 3D Studio Max. Eu sabia mais ou menos como funcionava a luz e outras coisas. E eu fui ler um desses artigos, onde ele mostra essa foto aqui que a gente está vendo, e a pessoa dizia, olha, o astronauta aqui, ele está na sombra da cápsula, do módulo lunar. Como ele pode estar iluminado? Certamente ele está iluminado porque ele está em um estúdio, botaram refletores apontando a luz para ele, já que, como não tem atmosfera na Lua, a luz não se difunde, não iluminaria ele de nenhuma forma. Só que eu olhei para essa foto e vi uma coisa muito óbvia, tipo, o chão está iluminado e a luz do chão, obviamente, vai refletir, rebater na pessoa, no astronauta, e pegar na parte iluminada dele. Então, para mim, era uma coisa muito straightforward, uma coisa muito fácil de perceber. E as pessoas estavam, tipo, super acreditando nisso, e rolou aquele momento, talvez um dos meus primeiros momentos, né? Tipo, tem alguém errado na internet, eu acho que eu vou corrigi-los aqui e tentar trazê-los para a luz, porque é uma coisa óbvia e não é difícil de perceber que isso não faz sentido, essa crítica. Só que, como vocês podem imaginar, não foi muito bem recebida a minha crítica em relação a isso. Eu acho que as pessoas estavam muito apegadas a essa teoria da conspiração e estavam tipo sempre querendo buscar alguma justificativa para dizer que o homem não vai à Lua, e conversas e conversas, mas tipo eu fiquei muito perturbado, por assim dizer, que uma pessoa podia se apegar tão fortemente a um ponto muito. Uma coisa, galera, eu não estou vendo o chat aí, então se vocês quiserem mandar alguma coisa, Camila repassa aí, por favor. Lucas, não vejo o chat, vai ser uma fonte muito grande de distração para você. Não Não vejo tirando onda aqui. Mas repassa aí. Só conversinha paralela. Eita, cara. Depois eu vejo. Então, mas aí eu fiquei muito, meu Deus, cara, como é que eu estou discutindo, dando meus argumentos para essa pessoa e a pessoa não muda de opinião, como assim? E aí rolou nessa época meio que um flip na minha percepção de mundo e eu comecei a olhar para outras fontes na internet e aí foi quando eu tive um primeiro contato com um movimento de ceticismo. O primeiro caso, e foi no contexto dessa conversa, é que eu encontrei um blog de um astrônomo, trabalhando na NASA e tal, chamava Bad Astronomer, ele ainda mantém esse blog, tem muita produção na internet, Phil Plates, onde ele muito pacientemente olhava para todos esses argumentos e construía contra-argumentações e embasava todas as questões que levavam a crer e ser válida essa percepção de que o homem foi à Lua, de fato. Tipo, não é uma coisa questionável em bases lógicas nem da evidência que a gente tem. E eu fiquei, caramba, legal, velho. Então, tipo, tem alguém na internet que pelo menos está se dando ao trabalho de olhar para essas loucuras que estão rolando, cada um na sua área. E, tipo, ele podia estar lá fazendo a pesquisa dele, avançando artigos novos para subir na área dele, mas ele está tipo, tirando o tempo dele aí só para tipo, ter uma documentação e um rebatimento em relação às inspirações que vão rolando na internet. E a partir dele, eu fui vendo que isso não era só uma coisa de uma pessoa só, era mais um movimento que já juntava uma linha de pensamento, que eu comecei a me envolver e consumir mais conteúdo na área e achar cada vez mais interessante. Tipo, a gente pode puxar outras pessoas que também são referências nessa área. Um outro que é muito interessante é James Randi. Das pessoas que eu vou falar aqui, é interessante que cada pessoa tem uma origem acadêmica de formação diferente. James Randi é um mágico, porque infelizmente ele faleceu um mês atrás, rest in peace. E ele, por muito tempo, foi muito famoso nessa área de mágica e tal,
E a questão do mágico é que ele é uma pessoa muito safa e capaz de entender como enganar o ser humano e como o ser humano se engana, né? Então, a magia, ela vem muito dessa deception, né? Dessa forma de puxar nossa atenção para uma coisa enquanto ele mexe uma coisa de outra. E isso assim, isso fez com que ele percebesse e estudasse, entendesse muito bem como a gente é capaz de se enganar, como a nossa mente é capaz de nos levar por caminhos estranhos e inesperados, incorretos. E depois de um certo tempo na carreira dele, ele meio que deu uma virada e passou a ser um advogado também pelo ceticismo. Ele trouxe essa experiência dele nessa área, e mostrando tipo como a gente se engana, como a gente pode evitar ser enganado, se tem estratégias para isso. E ele é também uma grande referência nessa área. Outro que eu não posso deixar de trazer também é Carl Sagan, que vem do lado já da ciência também, da astronomia, um grande advogado da desenvolvimento científico e do método científico. Quem já viu Cosmos, quem nunca viu Cosmos, veja, quem já viu sabe que é bom. E ele, durante a vida, também foi uma pessoa que inicialmente trabalhava mais na área acadêmica, mas foi vendo a importância e a necessidade da divulgação científica na sociedade, a importância do compartilhamento desse conhecimento numa sociedade onde não é saudável e não é sustentável, onde só um grupo de cientistas super qualificados domina o método científico, conhece a história, mas a grande parte da população vive e depende de uma tecnologia, de ciência que mal compreende. Então, isso é uma armadilha gigante, assim, e é uma coisa que, inclusive, a gente está vendo se tornar real, assim, de uns anos para cá. Ele já avisava isso há décadas, então foi também uma referência nessa área, também muito, muito celebrado, digamos assim. Um outro grupo que eu também acompanho muito é o pessoal do Skeptic's Guide to the Universe. São 3 irmãos, Bob, Jay e Steve Novella, onde Steve Novella é o cara da direita aqui. Ele é um neurocientista que, além de trabalhar numa universidade muito grande lá nos Estados Unidos, ele dedica um bom tempo dele a ser um advogado, um defensor da medicina baseada em evidências, medicina baseada em ciência, tentando trazer um pé no chão em relação a essas coisas. E eles têm um podcast que acho que é um dos maiores, inclusive, você está no top ranking aí da Apple já há algum tempo, ele já tem mais de 15 anos, e eu acompanho eles há pelo menos uns 10 anos, assim, basicamente é semanal, eles comentam as notícias de um ponto de vista cético e por aí vai. Beleza. Sim, só queria dizer que eu tive um momento tiete no passeio pelos Estados Unidos, coincidiu de eles estarem fazendo uma palestra lá em São Francisco e eu não podia evitar de dar uma passadinha lá e tirar uma foto junto com o Steve Novella. Quanto tu pagou para voltar, Lucas? É o quê? Quanto tu pagou para voltar dessa conferência? Rapaz, foi caro, viu? Eu vou ter de metrô, pô. Foi tão não, foi uns $10. Tá certo. Mas foi longe pra caralho. Guila tava lá também, foi esperando lá. Não, foram passear, fazer outras coisas. Anyway, foi um momento muito tiete pra mim, adorei ter conseguido. Se eu não fosse cético, eu diria que foi o destino dele estar lá dando palestra ao mesmo tempo que eu estava na mesma cidade, mas eu não digo isso. Beleza, ceticismo, como assim, né? Tipo, eu acho que tem uma diferença do que eu estou falando como ceticismo aqui, e o que é entendido de uma forma mais popular e até filosófica do que é o ceticismo, né? Normalmente que você olha para uma pessoa que está se negando a acreditar em alguma coisa, ou está assim, ela não altera o seu ponto de vista, você é muito cético, tipo, você não está aceitando ter uma visão de mundo mais ampla e por aí vai. Isso não é bem o uso do ceticismo que esse movimento e essa galera mais faz. É uma definição de ceticismo um pouco diferente, que a gente gosta de chamar de ceticismo científico. Ceticismo científico diferencia do filosófico, porque no filosófico está mais nessa linha de uma pessoa que reduz o conhecimento ao mínimo que você sabe, nega tudo e diz que a única coisa que você sabe como segurança é, sei lá, penso, logo existe. É tipo um Descartes da vida. Esse é um ceticismo mais filosófico. O ceticismo científico é mais prático e ele tem uma
uma parte de questionamento da realidade, uma parte de questionamento do que as pessoas estão passando, mas ele tem um lado também de construção, de construir uma base de conhecimento e evoluir ela é baseado em métodos e coisas assim. Então, uma definição boa que eu coloquei aqui é que o ceticismo é uma forma de construir nosso conhecimento que prioriza as crenças e conclusões que são alcançadas por meios confiáveis e validados, ao invés de confortáveis ou convenientes. Então, o cético tenta lutar contra a nossa tendência natural, como seres humanos, de procurar a resposta mais confortável para uma coisa, ou entrar em um nicho, e uma bolha, e ver aquilo como uma forma confortável. Ele tenta sair um pouco disso, mas não é sair de qualquer forma, é sair baseado em práticas e métodos fundamentados na evidência, de forma que você possa construir o seu conhecimento bem embasado. Então, o ceticismo científico puxa mais para esse lado. E quando eu falar dessa palestra, como eu estive falando até agora de ceticismo, eu entendo o ceticismo como um ceticismo científico nesse sentido. Então, vamos só dar uma comparada e voltar um pouquinho nesse ponto, tipo, ceticismo ou negacionismo, tipo, qual é a diferença de um para outro? Na verdade, o cético não é uma pessoa que está solidificada numa certa opinião. O cético é uma pessoa que, na verdade, muda muito de opinião. Mas o cético está disposto a mudar de opinião frente a evidências bem fundamentadas. Não é só dizer, não, eu vi uma historinha aqui e tal, minha avó me contou isso aí o cético vai mudar de opinião por causa disso, uma anedota, alguma outra coisa. O cético procura definir para ele, beleza, eu acredito que a Terra é redonda, mas que evidências seriam necessárias para me fazer crer que a Terra é quadrada? Quais seriam os experimentos? Aí você pré-define isso aí, se você rolar esse experimento, beleza, eu vou acreditar que a Terra é quadrada, mas, como vocês sabem, é muito difícil imaginar um experimento desse, nunca conseguiram fazer essa prova. Então, todo conhecimento do cético é provisório e tem graus diferentes de confiabilidade. Então, tipo, eu tenho 99,999% de certeza que a Terra é redonda. Porém, tem aquele 0,0001 aí que talvez, tipo, se tiver um experimento de qualidade e que mude minha opinião em relação a isso, estou disposto, tipo, se houver algo baseado em evidências que puxa a pessoa para o outro lado. Então, a opinião do cético é maleável, só que ela muda dentro de certo método, certo framework, que leva a puxar para esses lados, né, mais do método e tal. Desculpe, então, garganta também ruim. E eu acho que, olhando mais para o movimento cético, puxando algumas bandeiras que o movimento cético levanta mais, primeiramente, é o respeito pelo conhecimento, pela verdade, o conhecimento bem estabelecido, acadêmico, e também o conhecimento construído de uma forma honesta, aberta, mas interessada em satisfazer uma curiosidade sobre o mundo e não somente satisfazer as nossas necessidades de validação. Outra bandeira muito importante também do ceticismo é essa parte da promoção da ciência. O cético acredita muito na ciência, não que ela é perfeita ou que é uma coisa infalível, isso não é promoção de ciência, isso é cientificismo, mas acredita que a ciência, mesmo falha, é a melhor opção que a gente tem de construir um conhecimento comum, um entendimento das coisas. E associado a isso também é essa promoção da razão e do pensamento crítico, que não fica só na esfera da ciência, por assim dizer, mas no nosso dia a dia, na nossa vida, como a gente pode pensar as coisas de uma forma mais racional, como a gente pode fundamentar nosso conhecimento de formas mais fundamentadas e tomar decisões mais bem informadas sobre o mundo, sobre nossa saúde, sobre política, seja lá o que for. E outra bandeira também entra muito é o combate à pseudociência, que sempre está por aí. Acho que nesse ano a gente teve o privilégio de observar o nascimento de uma pseudociência, que foi o caso da cloroquina. Você vê, teve um estudo de baixa qualidade que saiu na França, de baixíssima qualidade, e pessoas inicialmente pularam nele, levaram como se fosse uma coisa fundamentada, porém a comunidade científica depois reavaliou esse estudo, fez novos estudos e descartou. Enquanto isso,
outras pessoas pegaram isso como bandeira e se prenderam a essa bandeira aí da cloroquina e continuaram inventando saídas para acreditar que isso funciona. Então, isso foi é quase uma pseudociência da medicina e que a gente conseguiu observar ao vivo ser nascida. Isso não é um caso único, a gente tem muitas outras coisas que rolaram nessa área. Um outro exemplo interessante que eu posso trazer é a questão do autismo, tipo de que a vacina poderia causar autismo. Não sei se vocês já ouviram essa teoria que rola muito por aí. Isso foi feito por um cientista, entre aspas, lá na Inglaterra, fez um estudo de baixíssima qualidade. Inclusive, ele era dono de uma vacina alternativa, a qual ele queria promover, e aí ele lançou um estudo dizendo que a vacina existente causava autismo. Um estudo de baixíssima qualidade, só que isso espalhou e pegou. No entanto, na comunidade científica, esse cara já foi ostracizado, por assim dizer, até porque foi uma coisa que foi feita para promoção pessoal e já houveram diversos estudos em cima disso. Só que dos anos 70, 80 para cá, onde rolou essa pesquisa, entre aspas, isso virou um culto. E tem gente que mesmo depois desse tempo todo, que isso já foi descartado pela comunidade científica, continua acreditando que uma vacina pode causar autismo. Isso é outro caso também de mais longo prazo que a gente pode ver. Então, é uma coisa que a gente observa muito na sociedade e que o movimento cético combate. Então, você vê essas coisas, você vai ver também pessoas do movimento cético combatendo esses tipos de espalhamento de conceitos para a sociedade que são não só incorretos, como são danosos à saúde pública ou ao desenvolvimento florescimento da humanidade como um todo, por assim dizer. Outro ponto menos geral é o combate a fraudes. A gente está no mundo capitalista e acho que isso encaixa muito com a palestra de Chico agora, que o marketing e os impulsos e as forças do mercado levam empresas a fazerem afirmações inválidas, mentirosas, incorretas e que não são minimamente baseadas em evidência, seja para vender um produto como melhor do que seja para tentar fazer lobby e viabilizar a sua área de negócio, negando a validade de outras coisas. Um caso muito famoso é o caso do cigarro, que quando começaram a sair pesquisas mencionando que ele poderia ser danoso à saúde, houve um lobby pesadíssimo da indústria do cigarro, tentando justificar e dizer que o cigarro, na verdade, fazia bem à saúde, não causava os malefícios que causava. Contrataram e pagaram diversos médicos e pessoas, entre aspas, da área, para tentar virarem advogados para dizer que cigarro, na verdade, podia ser uma coisa boa, e por aí vai. São coisas que o movimento cético, em geral, combate no interesse público. E, então, vamos entrar um pouquinho no ceticismo e alguns conceitos que eu acho que pode ser interessante para a gente conversar. A primeira coisa, e o que é o ponto de partida, eu acho que para qualquer pessoa cética, é uma olhada mais para si mesmo. Acho que tem muita gente que pensa que não vou ser cético, na verdade eu vou criticar tudo que as outras pessoas estão fazendo, mas meu conhecimento é perfeito, não sou fundamentado. Não. O ser humano é muito falível em relação ao seu entendimento e sua percepção do mundo. Então, qualquer pessoa que tenta, digamos, se aventurar por essa área tem que começar de um ponto de humildade, de olhar para como a mente humana é falha, como a memória humana é falha, como a gente é capaz de errar e procurar formas de enfrentar isso. Eu vou falar de alguns erros comuns, assim, algumas coisas que já são estabelecidas na ciência como, digamos, eficiências da mente humana, que é sempre bom a gente mapear e entender. Uma primeira coisa é falar da falibilidade da memória. Quanto mais você pesquisa sobre a memória humana, mais você percebe quão ela é falha. Ela é falha na hora que ela é gravada, porque quando você está em certo momento, certo acontecimento, você está construindo a narrativa naquele momento que você vê as coisas à sua volta, você ouve, o seu cérebro está construindo a narrativa e, na verdade, ele está pegando só pedaços daquilo e até manipulando um pouquinho para gerar uma sensação de progresso, de encaixar aquilo no que você vê das suas visões prévias do mundo. Então, nesse momento já, a partir
do momento que a memória é gravada, ela já é potencialmente inválida. Mas fica pior, não é só isso, não. Toda vez que você lembra de alguma coisa, quando você tenta resgatar uma memória, ela é um pouquinho modificada. Você tentando lembrar alguma coisa que ocorreu semana passada, frente ao que você sabe agora, ou um filme que você viu, um relato de outra pessoa sobre o mesmo evento, isso muda um pouquinho como você lembra daquilo. Então, a memória do que aconteceu, que eu estava fazendo, que eu almocei anteontem, sei lá, pode ter sido alterado de alguma forma, porque no dia anterior você comeu outra coisa, só que aí você falou muito sobre aquela comida e aquela memória ficou muito mais forte na sua cabeça e você acaba associando e colocando no dia diferente aquilo. Isso pode ser muito comum. Quem já viu documentários sobre investigações policiais e abuso de força da polícia, também já deve ter visto muito isso sobre a facilidade com qual a memória pode ser fabricada do nada, assim, induzida na pessoa. Existem várias pesquisas que mostram que com pouco tempo, assim, 2, 3 horas de uma investigação, entre aspas, muito mal intencionada, consegue fazer uma pessoa confessar que estava fazendo uma coisa que não fez, ou que cometeu um crime que não cometeu. Então, há uma facilidade da mente humana também de ser manipulada dessa forma. E tem outros detalhes também. A nossa memória, ela é guardada de uma forma fragmentária na nossa cabeça. A gente pode lembrar que ontem eu comi fettuccine Alfredo no jantar, mas o status de verdade dessa informação é guardado num lugar separado. E também, como a gente soube desse fato, é guardado em outro lugar, se eu vi, se alguém me disse. E pode acontecer de você esquecer uma coisa dessas e lembrar de outra. Então, você pode lembrar de fettuccine Alfredo ontem, mas não lembrar se é verdade ou mentira, se alguém te contou como foi como aconteceu isso. Então, isso é uma coisa que acontece também com muita frequência. Eu vou contar uma pequena anedota minha nesse caso e queria também jogar pouco para ver se vocês também têm situações que aconteceram similar, que vocês tentaram lembrar de uma coisa, mas depois você viram alguma evidência no seu passado que não batia exatamente. Minha mãe sempre me disse que eu tinha nascido numa sexta-feira 13. E eu sempre acreditei. E eu gostava disso, porque eu via que, tipo, que massa, minha mãe não tem superstição com isso, e tive eu na sexta-feira 13 e achava massa. Só que um belo dia, eu fui olhar um calendário do ano que eu nasci, e eu vi que, na verdade, eu nasci em outro dia da semana. Era uma terça-feira. Pã, exatamente. E aí, eu conversei com minha mãe na época, e ela disse, não sei como é que foi, eu tinha certeza que tu tinha nascido na sexta-feira 13 e lembrava fortemente. Isso, veja, a mãe lembrando sobre o nascimento do seu filho. E aí, quando a gente olhou, e realmente não era. E ela também relatou, na verdade, que ela tinha tido uma conversa com uma amiga, e a amiga era muito supersticiosa, e dizia, não, você não pode nascer na sexta-feira 13, não sei o que lá. E eu acho que ela juntou essa conversa com essa amiga que teve com o fato do meu nascimento ter sido no dia 13, e acabou, na cabeça dela, meio que fabricando essa narrativa. Aí eu queria jogar o microfone um pouquinho para vocês, ver se alguém tem alguma história que consegue lembrar nesse sentido aí, em relação à memória. Sem mãozinhas, por enquanto. Quem se lembra? Eu tenho uma, velho, que é da... Eu até hoje não sei como isso aconteceu, mas eu tenho uma memória quando eu era criança, no Natal, na casa da minha avó, e, tipo, eu lembro que tava todo mundo do lado de fora, e tava meio chuvoso, e eu lembro que caiu um raio, assim, e a gente entrou pra dentro, e quando eu fui pra dentro, os presentes estavam lá. Tipo, na minha cabeça, isso aconteceu desse jeito, sabe? E eu não sei se isso é verdade, eu nunca vou saber, né? Porque meus pais não vão lembrar disso, e eu fico nessa, tipo, deu um raio, quando a gente entrou, os presentes estavam lá na sala. E aí, essa é a minha lembrança. Eu lembro que é engraçado isso. Eu não sei o que aconteceu. Foi algum... Aí é isso que eu tenho de memória. Mágica do Natal, Dan. A mágica do Natal. Pra mim, a mágica do Natal existe por causa disso, tá ligado? Papai Noel é a Thor, na verdade, né?
Chico Eu levantou não sei a se é exatamente isso, mas eu tenho uma... isso que Dan falou me lembrou que uma vez, quando eu era criança, eu, eu acordei de manhã e aí eu tinha convicção de que eu tinha andado de bicicleta no dia anterior. Só que eu na verdade, sonhei, mas, na verdade, até hoje eu não sei se eu sonhei ou se eu andei de bicicleta mesmo. Porque as pessoas da família disseram, não, você não andou de bicicleta. E eu disse, não, eu tenho convicção que eu andei de bicicleta. E é isso, até hoje eu não sei se eu andei de bicicleta ou não, ou se foi um sonho. E era uma Paula, é bicicleta grande. gaslighting Eu que disse, chama. eu andei de bicicleta grande ontem. Eu tenho certeza. E minha tia disse, não, você não andou, não. Enfim. Tinha bicicleta, Paula? Tinha, mas era pequena a minha. Só que eu sonhei Paula. que eu tinha andado de Levanta bicicleta a mão. grande. Ai, entendi. Não foi um sonho, Saber na quão verdade. perto da realidade estava. Pois é. Paula, é um caso clássico de gaslighting, viu? O que é isso? Tá. Gaslighting. O que é isso? Depois a gente entra, não dá aqui não. Ah, tá Fácil, bom. quando a pessoa lhe convence de que você tá viajando, velho. Paulo, se tu tem convicção e tu fizer um PowerPoint, resolveu. E, Tá por dizendo aí sinal, também. Eu vou fazer um PowerPoint para minha família depois. entrar no gaslighting acaba sendo uma técnica de manipulação de memória, né? Se você começa, não, você tá doida, você não fez isso não, conversa, não sei o quê, não, conversa aí, eu não lembro disso não. E aí a pessoa começa a se questionar, às vezes corretamente ou incorretamente, né? Então, tipo, gaslighting é mais de uma forma, é feito de uma forma, não é de boa fé, é de má fé. Então, você acaba fazendo a pessoa se lembrar de uma coisa ou modificar a narrativa do seu passado. Então, é um pano para vocês aí. Provavelmente suas memórias de infância são em grande parte imprecisas ou até completamente falsas. Caramba! Rola isso. Nossa. Lucas, Chico tinha levantado a mão. Eu acho que ele deve ter alguma história aí. Manda aí, Chico, manda aí. É bem rapidinho. Eu tenho certeza absoluta que eu lembro de eu no hospital quando meu irmão nasceu. Eu lembro, tipo, minha mãe estava num quarto de trabalho de parto, né? Só que no início, assim, eu lembro da porta do quarto, eu lembro da cor do chão, amarelo claro, eu lembro do corredor do lado de fora, e isso é muito claro. A minha diferença de idade do meu irmão é 2 anos e 6 meses. O plot twist é que teu irmão é mais velho que tu, né? Não, ele é mais novo que eu, 2 anos e 6 meses. Só que é muito, muito, muito difícil. Assim, eu reconheço que é muito difícil que essa memória seja real. Uma coisa que acontece muito é que às vezes a gente tem essa memória e, por acaso, às vezes tem alguma coisa que contradiz isso. A gente encontra uma foto da infância, alguma outra pessoa relata o evento e rola aquela discussão. Não, foi isso, foi aquilo. Não, foi. Não, eu tenho certeza, a gente estava fazendo isso. Não, eu tenho certeza, é aquilo. E aí, meu ponto aqui é só para levantar esse questionamento, que se uma pessoa quer provar alguma coisa com uma anedota e dizer, não, eu tenho certeza, quando eu era criança, eu fui curado com chá de não sei das quantas. Tipo, será que é mesmo? Será que essa memória é tão bem estabelecida? É a melhor forma da gente conhecer uma afirmação tão extrema assim, de uma coisa improvável? É um questionamento para a gente ver. Então, eu só queria estabelecer que a memória realmente não é não é um livro, não é um HD lá guardado que a gente vai consultar e sempre é a mesma coisa. Não só a memória é falha, como a nossa percepção é falha. Como a gente vê o mundo e como interpreta as coisas. A percepção não é um ato passivo do nosso cérebro que consome as informações como uma câmera totalmente não afetada pelo que está percebendo, pelo estado emocional, ou pelo contexto do passado que a pessoa tem. Na verdade, a construção da nossa percepção do mundo é uma atividade deliberada e ativa do nosso cérebro. Ele pega informações que ele não tem, completa informações que não tem com outras que tem. Por exemplo, o olho humano ele tem um ponto cego fixo de um lado aqui e nosso cérebro basicamente pega e completa a nossa visão como se a gente estivesse vendo tudo na nossa frente, mas todo humano tem um ponto cego aqui, um pouco mais ou menos na frente da sua visão, que basicamente a gente tem a percepção que ele existe. Todo mundo já viu ilusões de óticas, coisas muito malucas assim que conseguem enganar a sua percepção e pensar que não viu uma coisa ou que não viu outra. A gente ativamente escolhe ver alguns elementos da realidade e ignorar outros. Então, é uma
uma atividade muito curiosa a construção da nossa percepção do mundo. E, como eu disse, tipo, a nossa experiência, o nosso passado, a nossa visão do mundo poluem o que a gente está vendo atualmente. Então, se você tem algum trauma, às vezes você olha para mais um sinal negativo naquela coisa que está acontecendo. Uma outra pessoa olha para a mesma coisa e lembra de uma experiência positiva da infância e acaba olhando de uma forma mais positiva aquilo, grava na memória de outra forma e percebe aquilo de outro jeito. Isso é uma coisa muito frequente. Acho que todo mundo também já percebeu erros na sua percepção de alguma coisa, de que quando você olha depois uma foto, olha depois um documento, por aí vai. Nesse mundo de muitas pessoas públicas, acho que a gente acaba vendo muito esse tipo de coisa sendo exposto, assim. Teve uma história de um repórter de guerra que basicamente meio que fabricou para ele uma memória de que ele estava no helicóptero na hora que ele caiu, mas isso nunca aconteceu. Tipo, foi o helicóptero do lado dele que tinha caído. E a percepção dele na época era essa, e por aí vai. Então, na pressão da guerra, nas loucuras que rolam, não foi de uma forma mal intencionada. Então, tipo, é um erro muitas vezes natural do ser humano, bem intencionado. Então, nossos sentidos são imperfeitos e incompletos. E tem muitas outras coisas, muitas outras armadilhas da nossa mente que acontecem não só na nossa forma de perceber o mundo, mas na nossa forma também de interpretar ele. Falar de alguns aqui só por cima, tipo esse Hyperactive Agency Detection. É a nossa ideia de que tudo é causado de uma forma deliberada por alguma pessoa. Então, a gente tende a querer achar que tem um culpado por alguém que está planejando uma certa coisa de um certo jeito. Uma coisa muito forte que você vê sendo feita, e no caso da eleição lá americana, do Trump, muita gente acreditando, não, os democratas por trás manipularam a eleição porque não tem outra forma de Trump perder. Então, tipo, ele está associando um ator ativo a uma coisa que foi basicamente, tipo, as pessoas votaram organicamente e ele perdeu, tá ligado? Então, tem essa procura. O outro é hipnagogia. Isso é uma tendência, uma coisa, um evento que tem da gente misturar o que a gente está vendo quando está acordado, quando está dormindo. Isso acontece mais nesse período entre uma coisa e outra durante a noite. Se você tomou uma também, você está meio alterado, e aí pode acontecer de, tipo, a sua percepção do que é real, do que não é, fica meio misturada, e às vezes você até cria uma memória de uma coisa que aconteceu de noite que não era. O efeito Ideomotor Effect. Ô Lucas. Oi, pode mandar. Só interromper. Eu acho que um dos Founding Fathers americanos, eles dormiam cochilavam na cadeira segurando uma bola de ferro na mão e tinha um prato de ferro embaixo deles. E aí eles ficavam cochilando e soltava a bola e acordava, justamente para ele ficar mais tempo nesse estado, porque ele achava que tinha ideias melhores quando estava assim, tá ligado? Da viagem, né? Se você está numa situação tipo, com falta de sono, realmente é um momento onde pode acontecer muito isso, de hipnagogia. É uma forma de induzir esse tipo de situação verdadeiro. O Ideomotor Effect é uma coisa que eu acho que talvez algumas pessoas já tenham feito, mas às vezes a gente tenta, não sei se você lembra daqueles Ouija board, tipo, é um tabuleiro onde várias pessoas botam a mão numa setinha lá e vocês fazem pergunta para o espírito. E aí todo mundo meio que é como se a pedra fosse se movendo sozinha para a resposta. Isso acontece e a galera crê e acredita que não foi uma forma que as pessoas não estão empurrando, foi levado de alguma forma para lá. Isso é um exemplo mais clássico do efeito ideomotor. Uma outra forma também que a gente pode pensar é que você está dirigindo o carro e você quer frear, às vezes tipo, você está fazendo alguma coisa, você instintivamente você meio que vira para o lado. Ou você está jogando videogame, você instintivamente meio que empurra para o seu corpo para ver se anda mais rápido o carro. É aquele movimento do seu corpo que você faz de uma forma subconsciente para atender uma necessidade consciente que você tem de alguma coisa. Isso é uma coisa que acontece bastante. Outra falha da nossa mente, ilusão de competência. Muitas vezes, o Dunning-Kruger Effect, é aquela questão de que a pessoa não sabe, uma pessoa ignorante, ela acha que sabe muito mais do que sabe. Então, quanto mais ignorante você é, você acaba achando que sabe mais do que você sabe. Então, tome cuidado. Se você acha que sabe muito de alguma coisa, talvez você seja ignorante naquilo. Lucas, talvez Moisés tenha criado a memória de que ele te avisou as horas, mas já são 6 horas e meio que a gente já passou. Só para te avisar que continue.
Tá. Mas ele tinha 10 minutinhos a mais, Renatinho. Em defesa de Lucas Não, e de Moisés. tipo, Moisés falou que ia até 6h10. Oficialmente 6 e 5, acabou, 6 e 5. mas Temos 10 minutos, é isso? eu só queria tirar onda com o Moisés. Temos 5, extensível no máximo a 10. Ok. Vamos, E o pior é que eu avisei a Lucas, mas eu acho que ele tá com o Isaac fechado. Não, tá tudo fechado aqui, eu tô com a tela só. Foi mal, gente. Não, tudo bem. Vamos entrar só numa coisa também rapidinha, que muita gente já ouviu falar essas lógicas. É basicamente a conexão entre uma premissa inválida, entre uma premissa e conclusão. É quando você olha e, numa situação de algum momento, você olha uma coisa que parte e não chega onde deveria chegar. Pela autoridade, por exemplo, você dizer, tipo, aquela pessoa é presidente, então o que ela indicar de vacina está certo. Agora, é um cuidado a se tomar em relação a essa falácia. Tipo, se a pessoa de fato é uma autoridade naquele assunto, não é uma falácia de apelo à autoridade. Então, tipo, se um médico pesquisador sobre vacina diz que tipo, a vacina não funciona, isso não é um apelo à autoridade. O apelo à autoridade é você achar que uma autoridade em qualquer coisa, tipo, fulano é um empresário de sucesso, então ele sabe bem qual é a política de educação que deve ser feita. Não é, isso aí é uma falácia de autoridade. Indução falsa é aquela questão de tipo, vou partir disso, mas não chega, a conclusão não chega de onde se partiu. Entre outras, não vou entrar em muitos detalhes, mas há uma taxonomia gigante de falácias que você pode pesquisar, enrolar, investigar. Aí vem a pergunta, então tudo está perdido, está lascado, tipo, o conhecimento não tem como a gente chegar na realidade, fudeu, acabou-se o mundo, e por aí vai. Algumas pessoas argumentam que sim, que chegam até esse ponto, identificam todos os problemas da mente humana, e dizem, tá, então tudo está ferido, tá fácil, então pode acreditar em qualquer coisa, então acredite na minha medicina maluca aqui, porque sim, e porque o ser humano não sabe de nada. Mas eu queria fazer uma defesa rapidinha da realidade. Eu acho que vale a pena puxar, porque o cético não para só nessa identificação das falhas humanas, mas também defende a construção de uma visão de realidade para a gente. A primeira defesa, e é uma defesa muito prática, eu acho que na aviação você tem uma das situações mais críticas na humanidade, onde as pessoas devem concordar em uma realidade. Você tem duas pilotas e elas estão voando avião e centenas de vidas lá atrás dependem delas estarem de acordo em relação à realidade do estado do avião. E se entrar em desacordo e der alguma coisa muito ruim, fudeu, né? E como chega a isso? Como elas chegam a essa concordância de realidade? Método e processo. Tem checklist, tem treinamento, tem várias práticas que são levadas a serem estabelecidas que garantem que hoje em dia a aviação seja extremamente segura, que você entre no avião sem questionar se o piloto da esquerda está vendo a realidade mesmo da pilota da direita. Tipo, se um botão, a altitude está 10 mil pés, o outro está vendo 10 mil pés também. Então, de uma forma muito prática, a realidade, e a gente aceita na nossa vida prática, que existe um espaço comum de entendimento do que é e o que são as coisas. Uma defesa mais moral que eu faria é que a realidade, eu acho que é a base do que a gente quer construir como sociedade. A gente tem que ter um common ground, um espaço comum onde a gente acorde em construir o nosso entendimento de mundo. Se a gente, cada um for para a sua bolha de como eu vou acreditar no que eu quero e a realidade é inalcançável, a gente vai entrar num tribalismo sem sentido e cada um vai puxar para o seu lado maluco e ignorar todos os outros. Eu acho que isso é uma atitude falha que vai gerar, basicamente, não vai levar a gente para um caminho bom. Agora, entrando só num detalhe que eu acho importante, é que o ceticismo olha para a definição de como as coisas são. A gente não tenta fazer argumentos sobre como as coisas devem ser. Isso é importante para diferenciar o argumento político do argumento científico. O argumento científico informa o político, mas no nosso argumento científico é entender, tá, isso aqui é isso ali, há um aquecimento global, agora, como deve ser feito, como a sociedade deve ser organizada? O ceticismo e a ciência não está aí para informar, não está aí para decidir isso, ela está aí só para informar nossas decisões nessas áreas. Mas, voltando, eu acho que ter um conceito de realidade comum é importante demais para a gente construir uma sociedade viável. Então, como lutar? Só passar por alguns pontos rapidinhos aqui. A ciência está do nosso lado. Felizmente, a gente tem 300, 400 anos de construção de conhecimento aí que criam métodos e formas de enfrentar todas essas fraquezas e problemas que a nossa mente pode ter.
testes e pesquisas e métodos estão aí, entender eles é sempre importante. Então, comece olhando para dentro. Quais são os seus vieses? O que você tende a acreditar sem muita evidência? Em que eu me baseio para pensar ou ter alguma opinião ou outra? Que falácias já cometi? Todo mundo é passível de cometer falácia de argumento ou querer fazer um raciocínio incentivado por uma emoção que não tem muita base. E o que motiva a pessoa a levar um ponto de vista ou outro. E o segundo passo, eu diria, é consumir material sobre isso. Então, estou dando algumas referências aqui que são meio que base da área. O Mundo Assombrado pelo Demônio, de Carl Sagan. O Skeptic's Guide to the Universe, que é um livro muito bom, que, inclusive, eu baseei muita coisa dessa palestra nele, que é basicamente um guia do ceticismo, que eu acho super bacana, se alguém quiser emprestado. Podcast, tem um Skeptoid, que ele é super rapidinho, são episódios de 15 minutos que olham para um tópico ou outro, do ponto de vista cético. O próprio Skeptic's Guide tem um podcast. O vídeo Cosmos, fundamental para a pessoa entender qual é a perspectiva da ciência do mundo. E em programação, eu não tenho, infelizmente eu não tenho referência de design, mas tem um livro que saiu mês passado, esse mês, que é bem bacana, Evidence-Based Software Engineering, que inclusive já está no diretório da Guava, e olha para o trabalho de software, desenvolvimento de software de um ponto de vista baseado em evidências. Então, um terceiro passo é aplicar sobre o seu dia a dia. Quais são suas decisões? Quando você decide sobre a saúde da sua família, são fundamentadas em evidência? Tipo, se vai vacinar ou não? Se sai hoje, qual é o risco de você pegar Covid? Sobre sua alimentação, sobre exercício, o que você escolhe comer? Estratégia de marketing. Você olha para a estratégia de marketing de uma forma cética, em evidências, você acredita em tudo que dizem. Quando você está com o seu médico, ele parece ser uma pessoa atualizada, que traz resultados de pesquisas científicas na conversa para você. Ele é cloroquina, isso aí já é um sinal, red flag, só para avisar. No seu trabalho, você se mantém atualizado em estudos científicos, você procura evidências e coisas mais estabelecidas em relação às suas crenças. Não valeria adicionar à sua rotina, ler um artigo ou outro, resgatar um pouco mais esse olhar científico sobre a parte de ser baseado em evidências. Há um movimento de ser baseado em evidências na sua área, vale a pena procurar. E na comunidade, defenda a evidência científica em conversa com família e conhecido, quando der. Claro que você não vai ser aquela pessoa que vai sair, você vai falar, você está errado, não sei o que lá, tal. Mas, se tiver abertura, há uma chance aí para puxar uma coisa mais baseada em evidência, por aí vai. Defenda a educação baseada em ciência estabelecida, por favor, gente. E defenda investimento na ciência. A gente precisa muito disso no mundo atual. E, para fechar, eu acho que é muito emblemático Among Us, porque se você olhar, a premissa do jogo são um grupo de pessoas presas no lugar, e tem pessoas impostoras, e elas precisam discutir para saber o que é realidade e o que não é. Elas precisam conversar e saber o que é fato, o que não é fato naquela nave. E se eles não chegarem a uma conclusão válida, fodeu tudo. Eu acho que no mundo de aquecimento global e fake news, eu acho que é bem esperado não, mas é bem emblemático que um jogo feito esse tenha tido o sucesso que teve. E é importante para a gente também, felizmente, assim, na nossa vida, a gente não está preso na nave, a gente tem a ciência do nosso lado, embora também os impostores tenham outras armas também, mas a gente pode passar todo mundo lá na sala do scanner e ver quem é impostor ou não. O nome do scanner é ciência. Acho que vale a pena. Aí deixo essa reflexão para vocês aí. Onde estão seus impostores na sua mente, na sua vida? E olhe para dentro em relação a isso antes de começar a olhar para os impostores dos outros. É isso aí. Valeu, gente. Arrasou, Lucas. Meu amigo, arrasou. Fechamento, hein? Discipulada, porra. Foi meio corrido, mas... Lucas é o Não, rei. mas Né? é tudo certo. É o rei dos keynotes. É você, Arrasou. Lucão. Faltou a blusa preta de gola alta. Foi, Lucas. Manga comprida. A gente vai ter algum tempinho de perguntas, se alguém tiver e tal. Gente, eu tô com medo de abrir o chat, gente. Não sei se eu vou fazer isso. Você não vai conseguir ler em menos de 2 horas, não. Jesus.
Mas, se quiser fazer uma pergunta, uma reflexão sobre o assunto, manda aí. Eu tenho uma pergunta para Camila para saber como é que foi a logística dessa entrega, porque sei não. Deus. Mágica existe, a gente não aprendeu isso, não foi? Pois é. Já chegou Eu tive que abrir a porta aqui. Eu tava rolando pergunta, como é que é? A menina tinha estado perguntando da logística só. Tô interessado. Eu que tô aqui com 5 caixas de pizza do meu lado, cheirando. Aqui tá agora. Chegou para todo mundo, foi? Não Chegou, sei. Não Eu sei. vim abrir a porta porque o meu acabou de chegar também. Vou conferir. Eita, só- chegou aí, faz seco. Foi, deu certinho a hora, velho. Só reforçando um pouquinho a Então, recomendação para. do Lucas, não que precise, mas o livro que ele recomendou, O Mundo Habitado por Demônios, é muito bom. Leiam. É top. Lucas, Nossa, depois tu manda o link do Evidence Based Software Engineering. Tem no Slack. Ah, tá no Slack? Desculpe. Tá no histórico lá do Devs. Eu postei acho que uma semana atrás, 2 semanas atrás. Ah, beleza. Ô, Lucas, eu queria falar umas coisas. Manda aí. Eu tava com um caderninho aí anotando, viu? Digo logo. Eu anotei umas coisas também, digo nada. Viu? Apareceu do nada. Não, é porque eu achei muito engraçado a trajetória de vida de Lucas, assim, porque Lucas é o cara que quando era criança gostava muito de jogo, assistia Arquivo X e aparentemente ele gostava de mágica também. E hoje é um empreendedor de sucesso. Então, de fato, todos aqueles filmes dos anos 80 sobre os nerds, a vingança dos nerds e tal, é verdade, né? Mas tu comentou de uma parada da Netflix e tal, mas tem um especial pra quem gosta de ilusionismo e tal, de eu não sei qual é a profissão dele, mas é um cara chamado Darren Brown. Derren Brown, como marrom. Ele, enfim, é estudioso de técnicas de hipnotismo e nem sei dizer exatamente o que é, mas ele é ilusionista e ele estuda cultos religiosos e como funcionam missas e igrejas de, enfim, pessoas de crentes, de protestantes e tal. E é bem interessante porque ele mostra como essas pessoas e por que essas pessoas têm reações biológicas de se sentir melhor com determinados gritos de, enfim, um líder de culto, né? É bem interessante. E ele traz isso para um público, enfim, supostamente cético, um público de pessoas que não são, enfim, frequentadores de culto, eu tô falando de culto não de culto evangélico, hein, gente? Culto de maneira genérica. Mas é bem interessante. O nome do especial dele é Miracle. Top. Peraí. Pô, tem muita coisa de mágica, assim, de ilusionismo. Se você gostar, vale a pena assistir. Ô, Lucas, tem uma coisa que eu sempre me pergunto, que eu acho que tu já deve ter pensado, que qual é a verdade científica, a verdade que o mundo deve aceitar, que a ciência deve aceitar como o consenso, a base da verdade compartilhada, o que a gente chama de consenso científico, né? E, tipo, qual é a definição de consenso científico? Tipo, como é que a gente sabe o que é o consenso científico? Porque vai ter uma galera dizendo que é de um jeito, uma galera gigante dizendo que é de um jeito e uma galera menor dizendo que é de outro. Qual é a fração a partir da qual não é mais consenso ou é consenso? Tá vendo? Qual é o limiar do consenso aí? Sim, a ciência, acho que como qualquer outra atividade, é a construção humana, né? Não há de se negar que ela é uma coisa falha e tem suas idas e vindas. E o caminho para o convencimento nem sempre é muito óbvio, assim, da construção do consenso e por aí vai. Porque a gente tem diversos caminhos, através das publicações, através do aceitamento das publicações, e, na verdade, na definição de cada cientista do que ele considera uma evidência viável para acreditar numa coisa ou outra. Então, eu acho que o consenso, ele vai se construindo na medida que as teorias elas vão sendo mapeadas e estabelecidas com a evidência de uma forma consistente, né? Está acontecendo por causa daquilo, e aí o pessoal vai tentando quebrar aquilo. Mas pode ser por aquilo ali também, então faz o experimento que elimina aquele outro caso. Pode ser por aquilo outro.
E vai, faz o experimento e elimina aquele caso. E eu acho que a própria comunidade científica, no seu meio, vai elegendo pessoas que são mais referências por serem adeptas ao método e de evidências, que vão meio que puxando a ordem de pensamento. Mas eu acho que está muito na cultura, é uma coisa muito distribuída da ciência, do que eles consideram uma forma válida de se ganhar um argumento. Assim. Certas práticas simplesmente não são aceitas na comunidade científica. Uma pessoa jogar um argumento que tem alguma das falácias que eu descrevi aqui, tipo, a pessoa não vai nem conseguir publicar um artigo, tá ligado? Não vai conseguir construir nada dessa forma. Mas é muito difícil dizer assim, principalmente porque eu não sou um cientista e não tenho uma prática numa área. E acho que cada área talvez tenha até seus costumes diferentes. O que eu acho o problema desse ponto para mim é que eu não estou falando daqueles outliers que falam bobagens pseudocientíficas e discordam, e essa galera não é, tipo, ok com eles falando merda, é consenso científico. Eu estou falando da comunidade científica discordante em si, porque é muito improvável que todas as observações de todos os projetos, todos os métodos tenham os mesmos resultados, né? Então, o mais fácil é que exista uma certa divergência e que, eventualmente, a maioria da galera convirja para uma das duas opções, ou das três, ou das N opções. Mas, tipo, quando a gente fala de ciência, você não pode pegar um estudo e chamar só de aquilo de ciência, né? O que a gente aplica de ciência na vida é o consenso científico. Aí, o maior problema para mim é entender o que define, o que determina que é consenso científico. Uma coisa que acontece muito é o que o pessoal chama de meta-estudo, né? Um estudo sobre os estudos em uma área. Tem instituições muito bem fundamentadas na área, tem um em Cambridge, se não me engano, que é muito forte na área da medicina. Eles fazem um apanhado de todos os artigos que tem nessa área, tipo, quão forte é a evidência de cada um, e junta isso tudo e meio que diz, tipo, para que lado está caindo isso, tá ligado? Tipo, a gente está bem estabelecido a evidência sobre essa afirmação, não está? Então, meta-estudos são uma coisa também muito forte, principalmente na área médica e em outras áreas também, que acaba ajudando muito a chegar a esse consenso, assim, porque eles têm muita força na comunidade. Entendi. Se alguém quiser perguntar, pergunta, e depois eu tenho outra, caso dê tempo, caso a galera esteja. Bom, então eu vou mudar. Rapidinho, eu tenho uma. Hoje a gente está numa era do excesso de informação, né? Tipo, a gente tem um excesso de informação muito grande e com esse excesso de informação a gente começa a confundir o que é real e o que é mentira, o que é verdade e o que é mentira. Você acha que, eu não sei se você já pesquisou sobre isso, mas a gente deu uma guinada para a gente acreditar em coisas mais falsas, em coisas falsas agora, ou isso é só uma impressão, porque isso fica mais aparente para a gente? Você tem alguma noção disso? É uma boa pergunta, assim, porque se você olhar historicamente, sempre existiam coisas meio malucas, assim, sendo divulgadas. Na apresentação, inclusive, eu acho que uma foto de um óleo de cobra que era muito vendido lá no começo do século passado, lá nos Estados Unidos, em parte do mundo, que dizia que curava tudo, era uma coisa que resolvia qualquer problema. E se olha também para a questão da vacina, na época da gripe de 1917, você tinha muitas pessoas se negando a acreditar que existia doença, que máscara funcionava. A gente está vivendo basicamente um revival dessas coisas que já rolavam em outro momento. Então, fica a impressão que é uma coisa muito da natureza humana, assim, que não só puxa agora, mas historicamente é uma tendência que a gente tem. Eu acho que o que veio de incomum, na verdade, nessa história, que é o outlier, ao meu ver, é a gente ter a ciência hoje. Que mesmo nessa confusão, nesse caos, a gente ter conseguido, ao longo dos últimos 200 anos, estabelecer uma base de conhecimento de uma forma tão bem feita como a gente tem conseguido na ciência, com todos os seus defeitos. Mas eu acho que o outlier, na verdade, é a gente ter isso. E é uma coisa a ser, ao meu ver, preservada e defendida. Mas eu não sei se está maior agora do que estava, não. Acho que não. Porque antes, em 1917, a gente, naquela época, você falou da vacina, a gente não tinha um conhecimento sobre a vacina, era um negócio mais novo. Hoje, a gente passou por uma fase onde a vacina foi aceita e a gente está começando a desacreditar na vacina de novo. Então, parece que a gente tinha uma arma, que é a tecnologia, que ia fazer a gente distribuir conhecimento para todo mundo ter conhecimento, e ela está causando um efeito contrário, ela está tirando o conhecimento. Eu acho que
Não, é isso. Eu acho que isso aí entra um pouquinho numa questão dos impostores, eu até diria. Porque eu acho que de 30 anos para cá, 40 anos para cá, principalmente começando na época do cigarro, isso rolava muito, empresas e grupos econômicos começaram a identificar que eles conseguem se estabelecer politicamente e ganhar poder questionando a realidade. O cigarro foi, acho que, um dos grandes primeiros eventos de marketing em relação a isso, de questionar a ciência. Depois veio muito forte a parte também do óleo, né, na questão de questionar o aquecimento global. Então, rolou um investimento muito forte desses grandes conglomerados em haver um questionamento de ciência estabelecida. E eu acho que isso se entranhou na sociedade de uma forma muito forte. Então, eu acho que a tecnologia está aí, eu acho que ela agiliza as coisas, mas o que eu acho que está gerando mais essa treta são os impostores que estão jogando as coisas aí no meio. Eles aprenderam a usar arma muito mais rápido do que a gente, né? Ô, Lucas, eu não sei se tu mencionou isso, porque eu confesso que não estava ouvindo, mas existe também um processo de, tipo, é tanta coisa que a pessoa desiste de tentar raciocinar e de tentar compreender tudo, entre aspas, tudo que ela pode pensar, e ela só delega o pensamento dela para outras pessoas, né? E aceita qualquer coisa. Eu acho que aí recai também muito a questão se você acredita no método da ciência, se você confia, você consegue identificar as pessoas que seguem ele, sabe? E aí, com isso, você consegue escolher suas fontes. Você consegue dizer, tipo, pô, não, eu confio que essa pessoa, tipo, ela é uma especialista da área e ela sempre demonstrou, tipo, respeitar as práticas, até que eu falei da apresentação de ceticismo, de disposição a ver a evidência, e você acaba meio que escolhendo suas fontes, ao invés de ficar perdido muito no mar de informação, né? Tipo, levando de um nuvem para outro. Acho que o mais danoso é você olhar para esse mar de informação e dizer, fudeu tudo, não vou... vou escolher o que eu quero acreditar aqui no meio e vou acreditar com isso com unhas e dentes e foda-se o resto. Isso aí eu acho que é a pior decisão a se tomar numa condição dessa. É meio que uma estratégia. Desculpa, Lenoca. Ah, não, pode falar, terminei. Não, fale, você já estava encadeada, vai lá. Então, eu queria perguntar, tipo, o que tu deve ter muita experiência em ser uma pessoa cética e lidar diariamente na tua rotina com pessoas que acreditam em coisas. Nesses tempos de hoje, o que tu recomenda pra gente não passar muita raiva, sei lá, tipo... Eu vou dizer uma coisa assim, eu acho que... Como é que tu se relaciona com o resto do mundo que está imerso nessa neblina de desinformação? De merda. De uma forma contraditória, eu acho engraçado que quando você estuda isso e você entende a falibilidade humana e você reconhece em si mesmo, eu acho que você começa a aprender a perdoar um pouco mais os outros também, bizarramente. Acaba que você... é um pouquinho mais simpático um pouco aos buracos onde outras pessoas se enfiam, por assim dizer. E, contraditoriamente, acho que isso ajuda um pouquinho. Outro ponto também é que quando você questiona muito a sua construção do seu conhecimento, te permite enfrentar discussões com mais tranquilidade. Porque, na verdade, uma coisa que rola muitas vezes quando a gente está numa discussão é a gente querer muito se provar como verdade o que a gente está fazendo, mas internamente eu acho que rola também muito aquele medo. Será que eu estou errado? Tipo, você acaba lutando um pouco contra si também numa conversa. E você acaba extremificando aquela conversa porque você tem muito receio próprio. E um ponto de vista cético do mundo te ajuda a levar mais com tranquilidade a dúvida para dentro de você. E é um ponto que eu acho que ajuda bastante, assim. Tipo, porque você sabe em que está fundamentado o seu conhecimento e o que te faria disposto a mudar. Então, não te deixa tão, talvez, com medo de enfrentar argumentos dos outros. Mas é difícil, não vou dizer que é fácil, não. Tem muito também sobre saber o que é fonte de verdade, tá ligado? Para muita gente, a fonte de verdade absoluta não é a ciência, é a Bíblia. Aí já é um outro espectro, outra coisa. Mas a gente tem que... Posso? Mandei. Não, pode ir. Achei que... Não, assim,
não adianta, tipo, enfrentar essas coisas que são muito caras às pessoas de cara, assim, não. Tipo, como pelas beiradas, digamos assim, principalmente coisas que são danosas à vida, né? Tipo, a gente tem um exemplo muito claro que a pessoa não acreditar que o coronavírus é o perigo que tá ceifando centenas de milhares de vidas no mundo atualmente. É uma coisa muito concreta que acho que é mais importante manter as bandeiras nessas áreas do que tentar questionar a religião alheia, o que for. Porque tem muito cético que existe e é religioso também, acontece. Só eu coloquei um negócio aqui no chat sobre o privilégio de você poder escolher a fonte de informação que você vai ter, principalmente hoje, que com paywall você não consegue ler, a manchete mais convincente, a de mais fácil acesso vai vencer, né? Você vai acreditar naquilo. Como que a gente poderia colocar essa visão de mundo, assim, de ceticismo, da pessoa buscar informação em camadas menos privilegiadas, que não têm tanto esse acesso à informação? Você acha que tem uma saída para isso? Tipo, é bem, assim, achismo mesmo, bem filosófica essa pergunta, mas me surgiu isso. Porque parece... ser cético acaba sendo um privilégio, né, da pessoa. É uma... Não sei, como que você chama esse ceticismo? Uma filosofia de vida mais privilegiada, né? Você poder buscar as informações, você poder verificar tudo que chega até você. Você tem que ter tempo, você tem que ter disponibilidade, você tem que ter os recursos. Como você acha que isso pode se aplicar a pessoas que não têm tanto privilégio? Como que a gente chega até isso? Eu acho que é educação, né? Não sei, talvez. Eu ia dizer isso. Eu acho que a minha pergunta ia ser a pergunta que resolve qualquer coisa de política, né? Tipo, educação, infelizmente, educação pública de qualidade, acho que não tem muito como correr aí. Agora, eu acho que também a gente tem que ter um combate mais ativo à divulgação de desinformação, né? Uma empresa de farmacêuticos tem que ser perseguida em relação a divulgar informações danosas. Presidente que divulga informações completamente falsas sobre saúde tem que ser questionado judicialmente e responsabilizado pelo que está fazendo. Ao meu ver, o combate tem que rolar em várias esferas aí também. E para chegar... Porque isso são coisas que as pessoas veem, né? Esses combates assim nas esferas maiores, eventualmente chegam nelas de uma forma ou de outra. Mas é difícil. É fora essa resposta. Tipo, a educação e tem que ter também, como é que fala? Acabar com a desigualdade, porque aí todo mundo vai poder... Esse tipo de resposta é foda, mas infelizmente é isso mesmo. É isso mesmo, não tem outra coisa, não. Assim, você pode ir na sua esfera mais íntima, assim, das pessoas que você conhece, você pode tentar trazer isso para elas, né? Um trabalho mais em escala local, assim, e engajar nessas coisas de eventos e procurar criar essas coisas. Tipo, o movimento cético tem muitos capítulos locais, digamos assim, onde as pessoas puxam coisas nesse sentido, assim, puxam esses eventos, tentam divulgar a informação mais correta, ajudar as pessoas a tirar dúvidas. Felizmente, a construção do movimento cético também foi colocar um conjunto de material na internet que contraponha esses lixos que rolam, né? Então, para cada teoria bizarra de conspiração, você vai ver um blog no cético que vai dar uma perspectiva mais bem baseada naquilo. Uma que eu tenho guardado, que é bem filosófica também, eu gostei de entrar no nome mais filosófico. Vou decretar a última, tá, minha gente? Para a gente Senhora. declarar o happy hour. Last call. Então, acho que o ceticismo tem meio que um meta-problema, né? Porque, por definição, ele precisa aceitar que a própria construção deve ser questionada, porque é do ceticismo. Então, no sentido que se o ser humano ele só tem sentidos para captar de 1 a 3% da informação do universo, um número parecido com esse, deve haver uma quantidade muito maior de fenômenos inexplicáveis do que explicáveis também. Ou, na verdade, não inexplicáveis para o ser humano, né? Porque a gente não consegue perceber as coisas que estão rolando. Então, o foda do ceticismo é dizer, cara, eu construí aqui um corpo inteiro de pensamento filosófico, mas eu posso não ter informação suficiente para sustentar isso. É um negócio meio best effort, assim. Eu acho que isso retoma um pouco, digamos, a minha defesa da verdade, assim, porque acho que o ceticismo é muito mais prático, assim, talvez não se
tem um lado filosófico, mas talvez ele não se deixe prender tanto nessas coisas e olhe para o nosso dia a dia, da nossa experiência, que é fato a gente consegue chegar a um conceito de realidade comum, a essa comunalidade na nossa percepção de mundo. E quando não há, a gente consegue achar formas de converter o que uma pessoa está vendo para outra. Tipo, fulano está vendo aquele de outro jeito porque é daltônico. Tipo, a gente consegue criar um corpo de conhecimento que é consistente. E a gente sabe que não vai ser 100% consistente sempre, mas é uma boa luta, eu diria, que eu acho que vale a pena como construção de sociedade. Então, o argumento filosófico é uma coisa sem fim, sem fundo, que acho que a gente nunca vai conseguir chegar a uma conclusão. Mas de uma forma muito prática, eu acho que a gente consegue resolver isso.